Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade aqui. Eu não lembro se a gente chegou a ler os textos sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos fazer nesse momento. Não estou lembrado, acho que a gente só fez a menção da doutrina e conversamos algumas coisas. Mas vamos lançar alguns textos aqui. Os irmãos vão nos ajudar na leitura. Batismo com o Espírito Santo, ato da graça de Deus, é uma experiência de revestimento de poder recebido pela fé para testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como real evidência do mesmo, manifestam-se as línguas estranhas. Nós acrescentamos aí também os dons do Espírito, tá? Então vamos lá. É importante, se você tiver alguma dúvida, alguma colocação sobre esse assunto, até mesmo em questão da própria experiência em si, lembrando que as doutrinas, para que elas, digamos assim, tenham uma relevância nas nossas vidas, é necessário nós termos uma experiência com as mesmas, né, debaixo da orientação do Espírito Santo. Eu sei que alguns irmãos têm buscado o batismo com o Espírito Santo, né, e isso é legítimo, é verdadeiro. Aqueles que já foram devem buscar constantemente o revestimento, até porque ele é uma experiência que se repete, diferente do novo nascimento, que é uma experiência única, né? A experiência do batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder, tá? Ela se repete. Então entenda que a unção de ontem, ela já não serve para hoje, tá? Até porque, mas pastor, a unção é a unção do Espírito. Quando nós falamos isso, nós estamos falando de uma capacitação do Senhor para um tempo específico, para um momento específico, é nesse sentido que a gente fala. Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Palavras do Senhor Jesus Cristo, lembrando que ele já está falando aí que é uma promessa do Pai. Então é uma promessa do Pai para os filhos. Você é filho? Amém. Então essa é uma das promessas. A Bíblia tem pelo menos aí, ou mais ou menos 8.100 promessas, né? Esta é uma delas. Batismo com o Espírito Santo. E Jesus está dizendo: esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Ele já está orientando aí o caminho, né? Porque os discípulos deveriam sair para evangelizar e testemunhar acerca de Jesus. Para que o testemunho fosse eficaz, havia necessidade desse revestimento. Não é diferente dos nossos dias, irmãos. Todos nós precisamos desse revestimento, tá? Cabe aqui a observação que esse revestimento não é para um grupo elitizado da igreja, é para todos os filhos de Deus. Porque todos foram chamados não só para serem discípulos, mas também para serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo, que não tem nada a ver com ministério, tá? Chamado para pastor, para evangelista, não, é ser testemunho de Jesus, testemunhar, anunciar Cristo. Precisamos deste revestimento, amém? Ok? Atos capítulo 1, verso 8. Ok, cabe algumas observações nesse versículo aí. Primeiro, recebereis poder. A palavra dunamis ali no grego, é uma capacitação, é uma manifestação realmente do poder de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É descida, ele vem, ele reveste, e sereis minhas testemunhas. Lembrando que a palavra testemunhas ali no grego é martírio. Isso já aponta para a necessidade, se houver, de morrer pela causa. E também ali fala para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, né? E aí ali está, na verdade, a divisão do livro de Atos, né? Nesse versículo aí. A ideia é de que o revestimento, ele é dado para que a proclamação do Evangelho vá até os confins da terra. Irmãos, cabe aqui nós trazermos de forma muito clara, né, que a gente
Eu tenho lido alguns materiais sobre crescimento de igreja. E, infelizmente, a grande maioria desses materiais, eles desconsideram esse fato. A maioria dos materiais de crescimento da igreja dos nossos dias, eu digo a maioria, pelo menos a maioria que eu tenho lido, eles trabalham estatísticas, eles pegam, por exemplo, vamos estudar as 10 maiores igrejas do mundo. E por que elas estão crescendo? E aí trabalha-se a partir do pragmatismo, em fazer aquilo que dá certo, a partir da imitação, desconsiderando, irmãos, esse fato aqui. O verdadeiro crescimento da igreja, ele resulta da operação do Espírito Santo. É o poder. Irmãos, falta-nos esse revestimento. E outra coisa, cabe aqui, nós não somos contra melhorar algumas coisas na igreja, entendeu? Se adaptar à nova realidade do mundo pós-moderno, que nem é mais pós-moderno, né? Nós já saímos da pós-modernidade, já estamos já no que Paulo falou lá em 1 Timóteo 3, se não me foge a memória, que nos últimos dias, lembra-te disso, que os últimos dias virão tempos difíceis, tempos selvagens, né? É a desordem, a lei da mais forte. Nós já passamos da pós-modernidade, nós já estamos nessa realidade, onde a maldade impera, né, e o braço mais forte domina, tá? Mas de qualquer forma, o fato é que o caminho para o crescimento é o revestimento do Espírito. Nós podemos melhorar a igreja, enfim, a liturgia, né? Não estou falando nada contra isso. A minha observação é que muitos pegam esses detalhes, né, naturais, materiais, e querem fazer disso um instrumento de crescimento. Irmãos, não funciona. Por um tempo funciona, mas depois se dissipa. Porque o crescimento, ele é sobrenatural. Nós temos que entender que levar uma pessoa à conversão, ela ouvir o Evangelho, ela ter experiência do novo nascimento, isso, irmãos, não está em nós essa capacidade. Isso é obra do Espírito de Deus, nós somos apenas instrumentos. Nós precisamos anunciar com poder, pregar com poder, ensinar com autoridade. Isso requer revestimento. Ao evangelizarmos, a fazermos uma programação, agora mesmo, já estamos, né, pensando já para o final do ano, por exemplo, né, fazer um trabalho aí no Natal, nós vamos para a rua, nós precisamos de revestimento para isso, o pessoal que vai cantar, o pessoal que vai trabalhar no teatro, tudo isso são estratégias, mas essas estratégias só vão funcionar se houver um entendimento e uma compreensão da nossa parte e um clamor sincero por revestimento de poder, que nós precisamos, nós necessitamos. E está muito claro no texto sagrado. Você vai ver o livro de Atos, né? O Espírito Santo, por exemplo, vamos rapidamente aqui para você ver como essa experiência ela se repete. Olha só. Aí Jesus dá essa palavra aí, não, esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Eles esperaram. Quantos dias depois da ascensão de Cristo? Quem é que lembra? 10 dias. Eles esperaram 10 dias. Depois que Jesus subiu ao assunto aos céus. Atos capítulo 2, o texto diz, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Outra observação aqui, irmãos. Quem concede o falar em línguas não são os homens, é o Espírito Santo. Cuidado com esse pessoal aí que está ensinando a falar em línguas. Irmãos, isso é um perigo extremo, porque os demônios também falam em línguas. A carne imita o falar em línguas.
A nossa segurança está em sermos ensinados pelo Espírito de Deus que nos concede. Esse é o princípio bíblico. Ninguém na terra tem autoridade para isso, irmãos. Nós pregamos, nós ensinamos, nós oramos, impomos as mãos, essa é a nossa função segundo a palavra. Mas quem concede as línguas é o Espírito de Deus. Não é pastor, não é apóstolo, não é pai apóstolo, não, é o Espírito de Deus. Deu para pegar aí ou não? Oh, aleluia. Tá? Isso é sério, irmãos. Pois não, Caleb. Ali no versículo 3, quando dizem, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Como é que a gente pode visualizar, assim, só para imaginar como seria funcionou? Bom, visual, assim, só para imaginar. Sim. Perceba aqui que eles não eram exatamente como de fogo, já está indicando que não era literal, mas porém, nesse momento aqui, digamos assim, há uma ação do Espírito que abre essa realidade dos sentidos e da visão do mundo espiritual. Então, se viu literalmente, segundo o registro de Lucas, né, se viu literalmente sobre cada um línguas como de fogo. Olharam, por exemplo, olha daqui sobre a tua cabeça, né, um facho de fogo, tá? É exatamente isso, tá? O som ali era como de um vento, não significa que estava ventando, mas eles perceberam. Tudo isso aqui são sinais externos, tá? Necessariamente não quer dizer que isso vá se repetir, ok? Mas qual o princípio aqui? Que quando o Espírito de Deus se manifesta, quando há um derramar do Espírito, é perceptível no ambiente. Os sentidos são aguçados para isso, os nossos sentidos, tá? Porque às vezes o pessoal fala, não, é pela fé, né? Não, cuidado com os sentimentos. Irmãos, sentimentos também Deus nos deu, isso é imagem e semelhança do Criador, porque Ele também tem sentimentos, ok? Nós não devemos ser guiados por eles, mas não devemos também neutralizá-los. Os sentimentos também é um caminho pelo qual a experiência pentecostal genuína acontece. Você já sentiu ou não? Já percebeu? Então, essa é a realidade aqui de Atos capítulo 2. Tá? Então pode acontecer, ok? É um momento em que o mundo espiritual se abre, tá? Para uma realidade natural perceptível, ok? Então a tua pergunta é importante. Mais adiante, no capítulo... Pois não? Falar em línguas é algo sobrenatural, mas ao mesmo tempo é natural, né? Tipo, a gente não... só acontece. Sim. Mas aí, se eu quiser, por exemplo, começar a falar em línguas agora, não é como se eu estivesse olhando naturalmente, é algo que vem do Espírito. Deu para entender. A Isa está perguntando assim, que o orar em línguas é tanto sobrenatural como natural no sentido que nós falamos, né? É sobrenatural porque recebemos do Espírito. Mas, por exemplo, se eu quiser falar em línguas agora, eu posso falar, isso é do Espírito. Uma vez que você recebeu a capacitação para falar em línguas, você pode falar em línguas em qualquer momento. Você não precisa ter um ambiente preparado para isso. Aliás, a orientação bíblica é essa, né? Exatamente, Paulo vai falar a diferença, tá? E aqui cabe o seguinte, ó. Todos podem falar e orar em línguas. Como sinal do batismo, mas também pós-batismo falar em línguas, ok? Tá? Porque existe o dom de falar em línguas, esse nem todos têm. Isso é o dom de falar em línguas e o dom da interpretação. E o falar em línguas como sinal, tá? E o orar em línguas, por exemplo, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 14, vamos para lá. Isso aqui é importante, porque a grande maioria pensa que o falar em línguas não é para todos. Falar em línguas, tá? Orar em línguas. Olha o que Paulo fala para os coríntios, e ele está trabalhando essa questão, de suma importância aí, olha só.
1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Acompanhe aí, eu vou ler, ok? Preste bem atenção. Ele vai diferenciar aqui a profecia e o falar em línguas, tá? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, tá? Profetizar, proclamar, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Perceba que o espírito ali é o espírito do homem. Então, quando eu falo em línguas, eu estou falando com quem? Diretamente com quem? Com Deus. Se faz necessário isso. Isso é para todos. Isso aqui não é dom. Tá? Eu falar em línguas. Mas o que profetiza, aí sim, já é uma diferença, tá? Mas o que profetiza, fala aos homens edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Edificação pessoal, tá? O que Paulo está fazendo aqui em 1 Coríntios, irmãos, a carta de 1 Coríntios é uma carta pastoral. A igreja está fazendo esse tipo de pergunta que a Isa fez. Ele está respondendo. Ele está ensinando. Havia alguns excessos, alguns extremos, principalmente nos dons da fala, profecia e falar em línguas. Tá? Ele não proíbe, mas ele orienta. Como que deve ser? Deve ter ordem. Deve ser, né? Deve ser com ordem e decência, ok? Lá, levantou a mão. Ok, sim. Exatamente. Ótima observação. A manifestação do batismo do Espírito Santo então dá a entender que são línguas compreensíveis. Sim, para quem ouve, não para quem fala. Mas quer dizer, digamos assim, o manifestar em línguas ao público, não a minha oração a Deus, mas ao público, seria necessário então que aqueles que ouvissem interpretassem. Sim, com certeza, exatamente. Tá? O que o irmão está colocando ali é importante, porque quando você pega Atos capítulo 2 ali e fala, e todos falarem línguas, tá? A expressão ali, línguas ali, é idioma no grego, tanto que haviam 14 nações representadas, e eles ouviam as grandezas de Deus na sua própria língua, então eles estavam falando idiomas, capacitados pelo Espírito, ok? Deu para entender? Aqui em 1 Coríntios, tá? Deixa eu lembrar aqui da palavra grega, que eu não lembro, só deixa eu achar aqui aqui a palavra é outra, tá? Não é idiomas, tá? E aí é para falar com Deus, isso também faz a diferença, ok? Só deixa eu achar aqui, ok, 1 Coríntios 14, verso 1. Pois o que fala em língua, ok? Assim, a glossolalia, tá? Glossa aqui no grego, tá? A expressão do grego aqui em 1 Coríntios, glossolalia não é idioma, é uma língua celestial, tá? Alguns até chegam a dizer que pode ser alguma língua dos anjos também, tá? Mas isso é um outro, mas só para a gente ter uma ideia, para fazer essa diferenciação que o irmão colocou ali, que é importante, tá? Quando isso não estaria mais ou menos porque não deixa de ser uma falar em línguas sobrenatural, exato. Com base nesse texto que alguns estudiosos também avançam um pouco mais, entendeu? Entendendo que tudo é capacitação do Espírito de Deus, mas cada um tem um propósito. Por exemplo, você pode, o Espírito pode capacitar a falar um idioma que você nunca falou, tá? Nós já vimos testemunhos de pessoas assim, tá? E para aquele momento nunca mais falar, ou continuar falando devido à necessidade,
tá? Mas esse falar em línguas de 1 Coríntios aqui, não é idioma. Isso aqui é língua celestial, ok? Isso aqui é para edificação pessoal. Isso aqui é para todos. Isso aqui não é dom. Isso aqui é uma dádiva. Dom não no sentido de carisma, de, por exemplo, como o dom da profecia, como o dom de falar em línguas, variedades de línguas, que é dom, tá? Que aí a pessoa é capacitada tanto a falar em idiomas como a língua dos anjos, e aí vai, ela foi capacitada para isso. Interpretação de línguas, que como o irmão colocou, de repente alguém levanta em línguas, falando em línguas, há uma necessidade de interpretação, a própria pessoa pode receber a interpretação, como alguém, um corpo de Cristo, recebeu o dom de interpretação e vai interpretar o que está sendo falado. Mas aí é para a igreja, não é para si. Está dando para entender ou não? Ótima pergunta. Sim, o apóstolo Paulo responde isso em 1 Coríntios capítulo 14. O que ora em línguas, ore para que possa interpretá-la. Você pode interpretar para você mesmo e para a igreja. Tá? Eu vou ler o texto aqui para a gente andar um pouquinho mais rápido, mas está dando para entender, irmãos? Tá? Olha só o desejo do apóstolo, verso 5: eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Ele vai dizer o porquê, né, disso aqui. Muito mais, porém, que profetizasse, porque quem profetiza é superior do que fala em outras línguas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba a edificação. Olha aí, viu? Pode interpretar, receber a interpretação para que a igreja seja edificada. Vamos mais adiante aqui. Parará. Versículo 13: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Tá? Deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, que a Isa perguntou aqui. Meu espírito, tá? O homem interior. Mas a minha mente fica infrutífera. Uma das, digamos assim, dificuldades que nós vamos enfrentar ao orar em línguas é que enquanto eu estou orando em língua, a minha mente está infrutífera, ela está, entendeu? Exatamente. Aí eu tenho que trazê-la, né, para uma realidade, porque de repente assim alguém pode, mas eu estou orando em línguas e vem um pensamento que não tem nada a ver com espiritualidade, é uma seta maligna. Não, a sua mente não está, ela não está, né? Então precisa ser trazida essa realidade, ok? Deu para entender? E alguns param de orar em línguas porque estão orando em línguas, mas a mente está infrutífera, ela não está pensando, ela não está se ocupando com aquilo. Por quê? Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. A mente está na onde, irmãos? A mente está na alma. Tá? Então esse orar em línguas aqui, quero frisar aqui, é para todos. E é para edificação pessoal. É importantíssimo que você ore em línguas. Tire um tempo para orar em línguas. Está andando aí por aí, está orando em línguas. Está debaixo do chuveiro, está orando em línguas. Está lavando a louça, está orando. Não tem problema nenhum, não, irmão. A hora que você quiser, você pode orar. Isso não é carne. Não. Aliás, estou para dizer que às vezes o carnal não orar. Está entendendo? Eu preciso frisar isso aqui, até porque tem que despertar em vocês essa realidade. Esse era o anelo do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo aqui inspirado pelo Espírito de Deus, irmãos. Isso aqui não é para alguns. Como alguém chegou para mim assim, pastor, ai meu Deus do céu, já pensou eu falar em línguas? Né? Eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Não, irmão. A mudança é santificação, que é um processo. Aliás, o falar em línguas vai te ajudar nessa mudança. Não espere mudar muita coisa para falar. Se deixe ser transformado e comece a falar em línguas, orar em línguas. Isso vai te ajudar nessa transformação. Edificação faz parte disso. Quando vai pessoa da igreja, ele foi
Mas Cristina está colocando aqui o exemplo do pastor Wagner, né? Que ele foi batizado com o Espírito Santo, ainda com alguns vícios, ele estava recém-convertido. Que isso pode parecer algo, né, estranho para alguns, porque na verdade é assim, irmãos, ó, a grande maioria de nós, do meio pentecostal, tem uma visão muito, digamos assim, como é que é a palavra que eu vou usar aqui, meu Deus? Muito religiosa, obrigado pastor Felipe, sobre isso, tá? Não é uma coisa solta, mas também assim, ó, irmãos, é dádiva divina. Nós merecemos alguma coisa da parte de Deus? Não, irmãos. Isso não significa que também que eu vou viver de qualquer jeito, né? Mas quando você vê, por exemplo, em Atos ali, Pedro está pregando para o pessoal lá, ele está falando para aquele pessoal, o Espírito desce sobre eles, eles são batizados com o Espírito Santo. Você acha que não tinha pessoas ali com vício? Lógico que tinha, irmãos. A questão é que há uma transformação a partir daí, que evidencia realmente o que aconteceu ali, foi um derramar do Espírito, ok? Você não entende, por isso que você tem que pedir se você quiser entender. A mente vai ficar infrutífera, entendeu? Você não vai entender, tá? Coloca um fonezinho com música cristã lá que ajuda bastante. Sim. Isso. Pode ser pela parte emocional, carnal? Pode, isso. Pode ser pela parte da carne. Isso. Uma das formas de eu discernir qual delas, então seria pelo testemunho que aquela pessoa que está falando pelo Espírito tem? Pode ser. O que a gente tem que, aí, nós vamos depender muito do discernimento. Por quê? Quando Paulo escreve aos Coríntios aqui, alguns irmãos ali eram novos na fé. Eles falavam em línguas, mas davam mau testemunho. Mas também tem aqueles que falavam por imitação, carne. Tá? Do paganismo, que também tinha essa prática. Faziam falar em línguas, né, com uma maneira deles entrarem, terem uma experiência mística. Isso. Uma experiência de êxtase. Exatamente, transcendental. Exatamente, esvaziar a mente. Isso. Tal, que é um processo também perigoso. Perigoso. Porque Perigoso. é uma porta aberta para... Isso. Exatamente. Pode acontecer. Por exemplo, lá em Brasília aconteceu uma situação, uma vigília nossa, nós estávamos na igreja, e aí eu estava ministrando louvor, né? E aí no meio do louvor, uma pessoa começou a falar em línguas, mas assim, destacadamente, como se fosse entregar uma profecia. Só que quando ela começou a falar em línguas, Deus na hora Deu discernimento. deu o discernimento Isso. que era o demônio, né? Eu parei o louvor, estendi a minha mão e mandei cala a boca, sai em nome de Jesus, a mulher que era endemoniada. Sim. Isso, assim, tem muita gente dentro da igreja que pede revestimento de ser batizado com o Espírito Santo, hoje a igreja mais está precisando, é lógico, do Espírito Santo, é ter discernimento das coisas. A gente buscar, da parte do Senhor, discernir as coisas. Porque, infelizmente, como disse o pastor Júlio, há muita meninice, muita coisa da carne, muita emoção. Sim. Se a gente não tiver um discernimento, a gente acaba até sendo engodado. Sim. Aí cabe o seguinte, irmãos, ó, o momento, entendeu? No momento, se você perceber, alguém levantou falando em línguas, você, em algum momento você... Não, é diferente da dúvida, tá? Você tem algum tipo de percepção que não é o Espírito de Deus, tá? Você vai orar. Né? Ora para que Deus traga à tona, ora para que... Nós estávamos numa reunião de oração certa vez, em uma das nossas congregações, antes do culto, tinha um momento de oração, o pessoal dobrava o joelho para orar.
Nós estávamos orando e de repente um irmão começou a orar em línguas. Quando ele começou a orar em línguas, eu me desconcentrei da oração. Eu não conseguia orar. Aí eu digo, tem coisa errada aí. Mas eu achei que era demônio, né? Na minha mente, a primeira coisa veio. Aí eu orei e disse, Espírito de Deus, se essa língua não é tua, que o Senhor nos mostre. Terminei de orar e o meu outro irmão saiu do lugar, chegou no ouvido dele e disse assim, você pode parar de orar, porque essa língua não é do Espírito de Deus, não, você está orando na carne. E ele parou. Então é um momento, tá? É um momento. Por que eu digo isso? Porque devido a essas realidades aí, isso não deve nos desmotivar a buscar. Muito pelo contrário. Deve nos motivar a buscar realmente. O que o apóstolo Paulo está fazendo é justamente isso. Irmão, a igreja de Corinto era uma loucura. O culto era uma bagunça. Todo mundo queria profetizar, todo mundo queria falar em línguas. Ele proíbe? Não, ele orienta. Ele orienta, ele está orientando aqui. Isso aqui é momento de culto. Ó, capítulo 12, 13, 14 de 1 Coríntios é culto público. Isso aqui é culto. Ele está orientando a igreja. Ele não está proibindo. Sim, existe. A interpretação ela é dada também pelo próprio Espírito de Deus. Tá? Você vai ver alguns documentários aí, o pessoal analisando, porque isso já foi e ainda é, né? Tem um livro interessante que é bom, eu não lembro o nome do autor, mas é um livro antigo, tá? O autor, ele era um repórter, o nome do livro é Eles Falam em Línguas, ou Eles Falam em Outras Línguas, é o título do livro. O propósito do repórter era provar, né, que essas experiências não eram legítimas, não eram verdadeiras. Ele começou a estudar, pesquisar. Alguns idiomas ele descobriu, que o pessoal falava na igreja, né? Ele ia para as igrejas e gravava aquele negócio lá e tal, e ele conseguiu identificar alguns idiomas antigos, mas nesse processo aí ele se converteu, foi batizado com o Espírito Santo e passou a falar em outras línguas. Ele teve a experiência dele. O que eu quero dizer com isso? Existe interpretação, a interpretação é a mesma fonte que concede falar em línguas, que é o Espírito de Deus, mas pode acontecer um caso aí, por exemplo, de idiomas, né, que como nós temos exemplo de Atos capítulo 2 aqui, eles falaram idiomas, e foi entendido. Aí nessa questão do aprender a diferenciar as línguas dele, falando mesmo, se, por exemplo, assim, a gente está numa mesma duração, uma pessoa se manifesta falando em língua, se houver paz no coração de quem ouve, isso aí já é um sinal de que é do Espírito, ou se não for, vai causar dúvida automática? A Bíblia diz que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. Então é um dos sintomas, sim. Tá? São maneiras que o Espírito nos concede o discernimento. Você tem que orar para ver se é carne ou se é demônio. Não pede para alguém. Ora a Deus. Se você se incomodou, ora a Deus. Senhor, tem alguma coisa errada aqui, Deus. Não... Por quê, irmão? Isso traz confusão. Tá? Isso dá brecha para... Às vezes é carne, mas pode dar brecha para uma ação maligna. Entendeu? Mau testemunho. Algumas pessoas estão buscando, de repente elas recuam. Então, quando você perceber isso, ore, não deixe passar. Não deixe passar. Talvez um desejo do próprio inimigo criar Uma confusão. Uma confusão. Então, não deixe isso só para a liderança. Porque às vezes a gente está aqui, a gente está tentando, não vem o discernimento. Né? De repente você está discernindo. Deus quer usar você. Você tem que ter essa sensibilidade. Nós somos o corpo. Cada membro tem a sua função. A nossa diferença no corpo é só a função que nós temos, irmãos. Nada mais. Somos irmãos em Cristo. Então ninguém é assim mais ou menos. Não, o fulano é mais que o outro. Não. É função. Então você pode ter esse discernimento, ter essa sensação de, não, mas não é de Deus, tem coisa errada aí. Entendeu? E orar para que Deus mostre, né? No momento, no ato.
Sim. Daquele momento. Daquele momento. Estava comigo. Sim. Quando isso aconteceu, né, foi muito rápido, mas muito, muito rápido. Eu pensava muito assim, aquilo, entendeu? É demônio, é demônio, é demônio. Então, realmente foi algo da parte de Deus. Então, como eu estava já lá, né, ministrando, parei a música, parei assim, que a pessoa do louvor parou, né, e eu comecei a repreender ali. Mas, por exemplo, se eu estiver no culto e eu não estou na frente e tal, o que eu devo fazer? Orar, né? Pedir para que Deus Mostre. Exato. Porque muitas vezes pode acontecer, de repente, estar acontecendo ali, se for demônio, se manifestar mesmo, Sim. né? Ele ser desmascarado, né? Se for carne, nós vamos perceber a meninice, Sim. né? Literalmente, é uma questão muitas vezes de imaturidade, É. né? Tentar mostrar uma espiritualidade, uma suposta espiritualidade, né? Infelizmente, e orar ao Senhor também para que esse tipo de experiências, porque elas vão acontecer, Sim. né? Quando a gente começa a buscar e naturalmente a igreja primitiva não é diferente, ela nos mostra isso, que assim como tinham aqueles que eram cheios do poder de Deus, tinha aqueles que queriam aqueles dons, aquilo para chamar atenção, para aparecer, imitar, né? Então, isso infelizmente vai acontecer. Nós precisamos buscar o discernimento e também, é lógico, a gente precisa orar ao Senhor para que Deus nos dê essa graça de discernir, porque em função disso, né, por exemplo, profecia. Infelizmente, por causa das profetadas, é que muitas vezes as pessoas não dão crédito a uma profecia. Sim. Né? Sim. Sim. E aí, Sim. muitas Sim. vezes o Senhor está usando alguém Em profecia. e a pessoa muitas Exato. vezes reluta para, né, e Sim. essa é uma estratégia maligna. O próprio apóstolo Paulo, ele orientou Timóteo, olha, combate o bom combate da fé baseado nas profecias cujo tu foste o alvo delas, quer dizer, não só na palavra de Deus, porque Deus falou especificamente com Timóteo, ele estava recuando diante de um desafio muito grande, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, né? Ele só estava no lugar do apóstolo Paulo, então para ele já era, né? Ele era consideravelmente, relativamente novo, e alguns irmãos estavam resistindo à liderança dele, né? Então ele estava tendo dificuldade de desenvolver o ministério. E Paulo lembrou, olha, tem profecias a teu respeito. Deus falou com você por meio de profecia, né? Quer dizer, qual que é a orientação bíblica, irmãos? Né? Reter o que é bom. Né? Então nós precisamos resgatar isso, trazer o equilíbrio. E como o pastor falou, vai acontecer. Aliás, tem que acontecer. Tem que acontecer, para que a igreja entenda que o corpo de Cristo é dinâmico, ele é vivo. E o Espírito de Deus age por meio de todos, está sobre todos. Então há uma necessidade. Eu lembro uma vez num culto, estava um camarada no chão assim, endemoniado, todo retorcido ali, o pastor foi em direção a ele para orar, e de repente, lá no fundo levantou uma irmã, a irmã era, na igreja lá, era líder da intercessão, levantou a mão, começou a falar em línguas, e o demônio que estava não, o camarada aqui na frente começou a rir, o pastor perguntou, por que você está rindo? E ele disse, porque ela é minha. Quando ele terminou de falar, ela caiu endemoniada lá no fundo. Aí você imagina a confusão no culto. Se a líder da intercessão caiu endemoniada, o que resta para os outros? É a ideia que se tem. Mas isso não é para não buscar. É pelo contrário, irmãos. Nós precisamos de experiências genuínas com o Espírito de Deus para discernir isso. Pessoas do nosso meio que às vezes pensam estar bem, não estão. Precisam realmente de uma experiência de libertação. Cabe aqui a observação que biblicamente não existe crente endemoniado, tá? Se caiu endemoniado não é crente. Porque a regeneração não permite isso, irmãos. A experiência da regeneração não permite essa realidade aí de um cristão nascido de novo ser possuído por demônio. Não permite. Isso é impossível, biblicamente falando.
A pessoa pode ser perturbada e oprimida, que são fatores externos. Mas possessão, no nascido de novo... mas vamos dar um exemplo de Judas. Ok. E Judas era convertido? A Bíblia diz que ele era ladrão. A Bíblia não diz que ele roubava, a Bíblia diz que ele era ladrão. Estava junto com Jesus, mas ele era ladrão. Ele tinha um estilo de vida pecaminoso. Você não vê Jesus e os discípulos expulsando demônio de crente. Isso é coisa da nossa geração. Isso não é bíblico, irmãos. Tá? E eu digo isso com muito temor, com muita indignação e lamento, porque, infelizmente, eu falo da nossa casa. A liderança nossa seguindo esse tipo de pensamento, de experiência, porque experiência é uma coisa, irmão. Experiência é uma questão pessoal, não se duvida, você teve a experiência, pronto, agora traz a experiência à luz da Bíblia. Onde você vê Jesus e os discípulos expulsando demônio de crente, irmãos? Não existe isso. Como é que nós temos hoje, então, aí, gente na igreja que é crente endemoniado? Então não é crente. Nunca foi. A experiência que ele teve foi uma experiência de engano. É simples assim. Aí a gente vê um bando de gente aí com 20, 30, 40 anos de igreja indo para o culto de libertação, crente indo para o culto de libertação. Pelo amor de Deus, mano, não, a coisa está virada, aí eu enlouqueço, aí é complicado, mano. Não, aí nem o Gadareno aguenta, né, irmão? É complicado. Só para você ter uma ideia, há uma necessidade de entendimento e compreensão bíblica. Eu não estou conseguindo sair daqui, mas olha só, que é complicado, irmãos. Olha só, irmãos, quando para quem está buscando o batismo com o Espírito Santo, para quem está buscando experiências com Deus, você está buscando em Deus, qual que é a promessa de Deus para quem está buscando? Qual que é a promessa? Vamos lá, é muito simples, está muito claro no texto sagrado, quer ver? Mateus capítulo 7, versos 7 a 11, eu vou ler para você e você acompanha, olha só, depois a gente vai ler outro texto também, isso é para, você está buscando, busque, não é por causa dessas experiências negativas que você não vai buscar, será que eu estou buscando aqui, Deus vai enviar um demônio? Olha só o que diz o texto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É Jesus que está falando. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Olha só, o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas o que lhe pedirem? O que o Jesus está dizendo aqui? Se você está pedindo para Deus aquilo que Deus quer te dar, Ele vai te enganar? Não, irmão. Você está pedindo o Espírito Santo, Ele vai te dar o quê? Você está pedindo línguas que vêm do Espírito, Ele vai te dar o quê, irmão? Agora, olha só, Lucas vai um pouquinho mais longe aqui, porque ele vai traduzir esse texto aqui de uma forma mais, porque Lucas é o Evangelho do Espírito Santo, né? O evangelista que mais fala sobre o Espírito de Deus. Olha só como Lucas fala nesse texto aqui. Deixa eu achar aqui o texto. Eu acho que é Lucas 18, se não me foge a memória. Obrigado, querido, está lendo a Bíblia, 11. Lucas capítulo 11, ok. É o mesmo texto, Lucas capítulo 11, olha só. Vou ler a partir do verso 9. As mesmas palavras. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Atenção aqui, verso 9, está no imperativo, isso aqui é uma ordem. Pedir, buscar, bater é uma ordem. No verso 10, é promessa. É promessa. Você vai buscar, você vai pedir, você vai receber. Se você não pedir, você não recebe. Se você não buscar, você não encontra, mas se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Ok? Aí olha só, verso 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar um peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, lembrando aqui que cobra e escorpião eram símbolos dos cultos pagãos e culto a demônios.
Lembra quando Jesus fala lá em Lucas, que ele diz assim, vou dar autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Aquilo não é literal, irmãos. Serpentes e escorpiões eram símbolos de entidades malignas nos cultos satânicos. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, se vocês me pedirem, eu não vou dar serpente e escorpião para vocês. Olha o que Jesus está falando aqui, verso 13: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Aos que lhe pedirem. Se você está pedindo para Deus, o Espírito de Deus, a experiência, irmão, é isso que você vai receber da parte de Deus. Ele não vai te enganar. Sim, de enfrentar, sim, tem que voltar a orar, tem que voltar a orar. Entenda uma coisa, meu tempo já terminou, já era, a próxima terça é feriado, outra terça o pastor começa com outra matéria, mas é o seguinte, olha só, tudo que você pedir para Deus, Ele vai te conceder por meio de experiência, geralmente. Você quer ver uma coisa? Se você pedir para Deus, Senhor, eu quero ser uma pessoa de fé, quero crer em Ti, confiar em Ti, o que Ele vai te dar? Ele vai criar circunstâncias, situações para que você exerça a fé, adversidade, luta, desafio. Você quer ver uma coisa? Jacó, depois de 20 anos, quando ele sai de casa, ele sai sobre uma sentença de morte de seu irmão, lembra disso? Depois de 20 anos, Deus diz para ele, volta para a tua casa, para a tua terra. Ele volta. Quando ele está se arrumando, voltando para a sua casa, ele recebe a notícia, seu irmão está vindo aí com 400 homens. O que Jacó, com uma situação não resolvida, 20 anos depois, riquíssimo, prosperou, mas Deus queria tratar com ele. Aí Jacó vai para a oração, e na oração de Jacó diz assim, Senhor, livra-me do meu irmão, porque eu tenho medo dele. O que Deus fez? Colocou Jacó em frente ao seu irmão, frente a frente, para curar o medo de Jacó. Então pense bem no que você está pedindo para Deus. Ele vai te dar, Ele vai te ajudar, como tanto quanto Ele vai te curar e vai te tratar. O Espírito Santo é a terceira pessoa da bendita Trindade. Hoje eu percebi no início da oração aqui, que alguns não cantaram, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso, quebra a minha vida, hein? Mas lembrando que quando Deus deu a visão para Jeremias, Jeremias vai até a casa do oleiro e observa o que ele está fazendo. E Jeremias chegou na casa do oleiro e viu que o oleiro estava entregue à sua obra. Quem é o oleiro? Quem é o barro? E de repente o vaso se quebra nas mãos do oleiro. E o que o oleiro faz? Começa tudo de novo. Feche os teus olhos. Deus quer te dar experiências genuínas e verdadeiras. Aqueles te deu, aquelas que você teve no passado, serviram para aquele tempo, para aquele momento, foram boas, mas Deus quer te desprender do passado e quer te firmar no presente e te projetar para o futuro. Se abra para as experiências que Deus quer te dar. Pai, ajuda-nos, Senhor, a entendermos e compreendermos que a partir do princípio que Tu és o nosso Pai e nós somos Teus filhos, Tu nos dará boas dádivas, porque Tu e somente Tu és bom. Nos dará o Espírito Santo no sentido de experiências profundas
com Ele, que vão nos ajudar, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Te conhecer e Te tornar conhecido, Senhor. Ó Deus, todas as barreiras, empecilhos que têm nos impedido, Senhor, de termos experiências novas contigo, nós Te pedimos que o Senhor trate neste momento e nos ajude, Senhor, com fome e sede de Ti, buscarmos com zelo os melhores dons para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém e amém.